Olá, bem-vindos novamente ao nosso Talk Instead. Meu nome é Daniela Gil, eu sou coordenadora pedagógica da Faculdade Instead e hoje eu trago uma convidada pra lá de especial. É a Líbera Coppetti, graduada em Direito, mestre em Responsabilidade Civil, especialista em Direito das Famílias, presidente do IBDFAN-MS, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias do Mato Grosso do Sul, e a nossa coordenadora da pós-graduação em Direito das Famílias e Psicologia Jurídica. Líbera, seja muito bem-vinda e eu já começo te perguntando por que direito das famílias e não de família, como a gente sempre ouve por aí. Exatamente. Essa, na verdade, é uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque a gente, desde a Constituição de 88, a gente tem a igualdade como marco fundamental da nossa Constituição. E nós não temos uma forma de família, nós temos famílias plurais, nós temos inúmeras famílias. Não existe mais aquele entendimento de que a família correta é a família papai, mamãe e filhinhos. Nós temos famílias pai e filhos, mãe e filhos, a família tradicional, a família formada por irmãos, a família formada por um casal homoafetivo, entre homens, entre mulheres. Ou seja, é dessa pluralidade que surge essa necessidade da gente mudar essa conceituação e entender que nós temos diversas famílias, diversas formas de família. Isso é muito bacana. Muito, muito bacana. Como é que é o trabalho do Instituto, do IBDFAN aqui em Mato Grosso do Sul? Então, o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, ele existe há 20 anos, ele foi constituído por grandes doutrinadores, grandes pensadores do direito em Minas Gerais. É um instituto que conta atualmente com 14 mil associados dentro de todo o Brasil. Tudo isso? Os maiores juristas brasileiros respeitados são membros do IBDFAN e ele é constituído por uma pluralidade de pessoas, então desde advogados, juízes, promotores, profissionais da área de psicologia também, e é um instituto técnico científico que estuda o direito das famílias e trabalha da mesma forma na propositura legislativa. Por exemplo, o IBDFAN nacionalmente lutou muito pelo reconhecimento do casamento homoafetivo, pela adoção homoafetiva, pela aprovação da lei de alienação parental, pela aprovação da lei da guarda compartilhada, então tem uma voz ativa. E aqui no Mato Grosso do Sul, no qual eu presido atualmente, a gente também tem essa atuação no sentido de trazer informação para as pessoas, que é muito importante, né? Promover cursos, promover capacitação dos profissionais, porque a área de direito das famílias é uma área que exige um trabalho muito peculiar dos profissionais, né, dessa área. É uma área que exige, acima de tudo, conhecimento, mas uma sensibilidade, né? Nós estamos lidando dentro do direito de família com pessoas que após um rompimento conjugal, pessoas com problemas com seus filhos, com seus pais, né? Então a gente tem todo um envolvimento emocional também dentro disso, né? E por isso tão importante também esse trabalho, né, dentro do direito, da psicologia e dessas multifacetas, né? E a gente também aqui no Mato Grosso do Sul também atua legislativamente. A gente ano passado apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governador do estado. Nós somos o segundo estado brasileiro a ter a lei do uso de nome afetivo para crianças em guarda pré-adotiva. O que significa isso? Quando as crianças são colocadas nas suas famílias substitutas em guarda pré-adotiva, em que ainda não houve efetivamente, por exemplo, a destituição dos pais e a adoção ser conferida, neste intervalo a criança mantém o seu nome de nascimento, mas ela já está recolocada na sua nova família. Muitas vezes a família quer lhe chamar por outro nome e a própria criança quer ser identificada por outro nome. Então essa lei possibilita que essa criança possa usar o seu nome social, o seu nome afetivo, perante escolas, perante seu plano de saúde, perante locais de lazer, até que seja concluído esse processo, ou seja, dar dignidade para essa criança. Que maravilhoso. Muito legal, muito legal. Muito legal. Muito. E eu quero tocar num assunto contigo, Líbera, muito delicado. Quando nós falamos de alienação parental. Eu posso restringir a alienação só à questão financeira, a pensão alimentícia? Não, nem um pouco. Vamos esclarecer isso. Eu acho que os nossos telespectadores, é bacana que a gente consiga ampliar esse repertório de informação, trazendo mais conhecimento, mais informação, porque às vezes a gente fala assim, alienação parental é quando o pai vai embora e ele não paga a pensão. É muito mais que isso. Sim, não. Explica pra gente como é que funciona a Então, questão da alienação. Primeira coisa importante a gente saber é que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma lei específica de alienação parental, a Lei 12.318.
o conceito de alienação parental e de síndrome de alienação parental, que são duas coisas diferentes, que eu também vou explicar, foi concebida por Richard Gardner, que era um pesquisador americano, que vislumbrou efeitos nocivos quando os casais se separavam e o que acontecia em seus filhos, a influência negativa que um ou ambos faziam em relação ao outro, a desqualificação. Então, a lei brasileira hoje é uma lei muito inovadora, por certo, uma lei que ainda precisa de ajustes, precisa de melhoras, né? Há projetos legislativos, inclusive, para modificá-la, mas é uma lei extremamente importante, porque ela reconheceu como ato ilícito este ato de alienação parental. E o que é alienação parental? A Lei 12.318 define que a interferência na formação psicológica de uma criança ou de adolescente, promovida pelos pais ou por qualquer pessoa, e que visa o rompimento dos laços afetivos, ou seja, aquele genitor ou aquela avó ou aquela tia que quando separa, a mãe e o pai se separaram, ok? Se divorciaram. A criança acabou ficando mais com a mãe. E aquela mãe começa, por dores e mágoas trazidas de sua relação conjugal, ela transfere para sua relação parental. Então ela começa devagarinho, por exemplo, impedir o convívio daquela criança com o pai. Aí o pai vai buscar, não, tá doente, tá com dor de garganta, não pode. Começa a afastar aquele genitor do convívio diário daquela criança, com o fim de quê? De romper esse vínculo, de romper essa afetividade. E muitas pessoas cometem isso de forma inconsciente, né? Começam a afastar como uma forma de punir o outro, né, por afastamento, por alguma atitude talvez nociva que tenha causado no relacionamento, mas não separa a relação de parentalidade da relação de conjugalidade. Isso causa efeitos absolutamente terríveis em crianças e adolescentes, né? A gente tem situações que são, a gente fala dos graus de alienação parental, a gente tem graus leve, moderado e grave, né? Então o leve, assim avaliado pela psicologia, é quando, por exemplo, uma genitora começa a impedir, né, as visitas, começa a falar mal, seu pai não paga pensão, seu pai não gosta de você, seu pai casou de novo, ele ama mais outra família. E aquilo começa a entrar naquela criança, mas ela ainda mantém contato com o pai, ela ainda tem um relacionamento afetivo. Quando ela está em grau moderado, a criança já começa, o adolescente já começa a introduzir aquilo que a gente chama até de falsas memórias. Então, cria-se histórias e que passam a ser verdade naquela criança. Então, meu pai casou de novo, meu pai teve outra filha, ele não me ama. E começa a introduzir aquilo e causar efeitos psicológicos, né? A gente vê muitas crianças, infelizmente, com consequências psicológicas gravíssimas decorrentes da alienação parental, né? Crianças que vão desde começar a ter falta de desempenho escolar, crianças que começam a apresentar graves problemas de saúde, até quando a gente chega num grau grave, que a gente vê, infelizmente, situações que crianças, inclusive, tentam cometer suicídio, né? Ou adoecem de uma forma grave, né? E essa forma grave de alienação é quando há o rompimento do vínculo afetivo que a gente fala. É quando a criança ela introduz aquilo que é aquele outro genitor, que é o genitor primário, né? Aquele genitor que exerce aquela influência, né? Então ela acredita que são absolutamente verdades, né? E aí ela rompe, né, com este relacionamento, né? Muitas pessoas com certeza já viveram isso, né? A gente fala, né? Quando às vezes eu vou dar palestra, pessoas me falam, olha, mas eu vivi isso. É porque até então não tinha nome. Até então isso é importante isso, né? A lei ela trouxe essa, a gente chama de a tipificação legal, né? E ela é considerada um ato ilícito. E aquele genitor que comete isso e que vai desde o grau leve até o grave, ele vai sofrer consequências, né? Consequências jurídicas. Então, desde uma simples advertência, começa-se a aumentar o período de visitação, de convivência do outro genitor, para que rompa com esses atos alienadores, porque são atos alienadores, entende? São atos geralmente sucessivos, né? São atos que vão acontecendo ao longo do tempo, até efetivamente a perda da guarda. Temos cominação de multa, né? Então tem várias situações que o judiciário interfere. E a questão mais importante é que os atos de alienação parental, eles devem ser interrompidos o mais rápido possível. Então é uma lei que ela traz a prioridade, ela traz a necessidade de si, porque quanto mais tempo esse alienador, ele age na cabecinha daquela criança, enfim, os efeitos vão sendo cada vez mais graves. Então é importante a gente interromper isso, né?
E outra coisa importante de eu falar é que a gente também tem a guarda compartilhada, né? E a guarda compartilhada, ela também veio, é uma lei que primeiro foi em 2008, depois em 2014, ela veio também como uma forma de romper com essa incidência dos atos de alienação parental. Por quê? Sim. Para promover a igualdade, né? Uma igualdade não de convivência, porque a gente sabe que, lógico, um pai, a lei fala em tempo equilibrado, mas os pais ambos terem igualdade no sentido de poder conviver com seu filho, de ambos poderem estar junto com seu filho, né? Então também é muito importante, mas é uma situação muito grave efetivamente. Então eu tenho aí o caso de alienação parental causada pelo genitor que fica com a criança. Exatamente. Ou às vezes do genitor que vai embora também. Quer dizer, eu posso... Isso a justiça pode perceber claramente quando vai analisar um caso, que essa alienação parental pode vir de todos os lados. Ela pode vir de ambos. Geralmente a gente chama isso de alienação cruzada, né? Geralmente entendi. começa com o genitor falando mal do outro ou fazendo atitudes, e o outro, como uma forma de resposta, começa também a falar mal do outro. Né? A réplica, a tréplica, exatamente. E aí começa a interferir, na verdade, em todo aquele núcleo. Então começa a avó, babá, madrasta, tios. Então aquela coisa começa de uma forma descontrolada, né? E quem a gente fala, né, que a criança, na verdade, infelizmente, ela fica no meio de tudo como um cabo de guerra, né? Então fica um puxando de um lado, outro puxando do outro. Só que às vezes esse cabo de guerra ele pode romper. Exatamente. Né? Então, infelizmente, é uma situação que ocorre e muito ainda, né? Que é trazer as suas dores do seu relacionamento afetivo conjugal para aquela criança que não tem absolutamente nada a ver com essa situação. E aí, como pedagoga e estudiosa do desenvolvimento infantil, eu posso garantir para vocês que o que a gente encontra nas escolas, nas instituições de ensino, são crianças extremamente machucadas emocionalmente. E aí, obviamente, isso se mostra de uma forma muito evidente no fracasso escolar, que é o primeiro termômetro. Então a gente olha para aquela criança e fala, tem algo errado. E quantas vezes, quando a gente vai ver que esse algo errado é um processo de separação, é um processo de abandono, é um processo de, agora eu já aprendi, de alienação parental, e é muito complicado, né? Exatamente. A criança, tanto que a gente, nos processos de alienação parental, a gente se utiliza da avaliação, né, psicológica, de avaliação médica, justamente para aferir efetivamente a existência dessa alienação parental e qual é o grau dela, até que ponto tem. Mas as primeiras situações que a gente já leva ao judiciário é efetivamente isso, né? É mostrar o desempenho escolar da criança, é a relação dela que ela tem com os outros, porque a criança, ela, diferentemente de nós, né, de adultos, né, a criança, ela não apenas interioriza, mas ela também reflete em tudo aquilo que o meio, né, em que ela vive. Exatamente. Então, vai prejudicar em todos os aspectos essa criança. E nesse caso a escola, os educadores podem ser um grande aliado, são grandes aliados da justiça nesse caso. Porque onde é que se encontra o segundo meio social da criança mais relevante, depois da família? A escola. Exatamente. Então é lá que ela começa a mostrar que alguma coisa está errada. Então, assim, a gente sempre fala no curso de pedagogia de formação de professores, a não omissão também é um crime muito grave. Exatamente. A escola né? tem Não um se fator omitir, primordial. que a omissão, Exatamente. aliás, é muito grave isso. De né? analisar sinais, né? Isso. A gente também tem uma situação, infelizmente, muito grave dentro da alienação parental, que são as falsas acusações de abuso. Abuso sexual é uma questão muito complexa, né? Especialmente pela questão da produção de provas, né? E infelizmente muitos genitores acabam acreditando que aquilo aconteceu ou como uma forma definitiva de afastar o outro, acusam o outro genitor de ter abusado sexualmente do próprio filho. E a justiça, no primeiro momento, ela afasta aquele genitor para que seja averiguado o que acontece. E, infelizmente, em muitas situações, aquele genitor, apesar da lei determinar que deve ter um convívio mínimo ali, ele acaba sendo afastado. Em muitas situações, em processos que eu atuei, 3, 4 anos, aquele pai fica afastado daquela criança, perde os principais anos de crescimento daquela criança e quando efetivamente ele é decidido que ele não é culpado, que ele é inocente, ele vai ter que começar do zero, ele vai ter que estabelecer um contato
de 3, 4 anos que ele perdeu, e que 3, 4 anos na vida de uma criança que tem 2 muita anos de idade, até, né, é muita coisa, né? Então uma situação absolutamente grave, né? É o calcanhar de Aquiles, na verdade, que a gente fala da alienação parental, porque é muito difícil, porque como eu disse, a gente também tem a questão das falsas memórias. Então, se aquela, por exemplo, uma alienadora, uma mãe alienadora, começa a introduzir fatos na cabecinha daquela criança e ela absorve como verdade, se ela for ouvida, ela vai falar, ela vai reproduzir o que ela ouviu. Sim. E não necessariamente aquilo é uma verdade. Então, nesse aspecto também é muito importante a gente ter profissionais capacitados e que saibam lidar com esses processos tão complexos de alienação parental, desde o Poder Judiciário e especialmente psicólogos, né, advogados e que saibam, né, entender, né, de que forma atuar nisso. E tão importante é essa especialização, ter esse métier efetivamente de poder atuar, porque são situações absolutamente complexas e que infelizmente vem cada dia mais crescendo no Poder Judiciário, né? Vem aumentando demais o número de ações. E essa é a proposta dessa pós-graduação? Exatamente. Fala um pouquinho dessa pós, então, Líbera. Essa pós eu tenho muito carinho por ela, porque ela é uma pós diferenciada, né? É uma pós que vai trazer para o profissional que atua, não só para o profissional de direito, para o psicólogo, para o sociólogo, uma visão multidisciplinar, porque o direito da família hoje ele não pode mais ser visto das famílias, ele não pode mais ser visto de uma forma dissociada, né? O direito das famílias ele é visto de uma forma multidisciplinar. A gente tem que trabalhar com essa multidisciplinaridade, né? As leis esparsas que vêm sendo criadas, né, que vêm sendo promulgadas no nosso ordenamento jurídico, elas, em sua grande maioria, exigem a presença, né, de psicólogos, enfim, de profissionais atuantes nessa área. E, portanto, o advogado que atua nessa área, o juiz que atua nessa área, ele também tem que ter conhecimento de aspectos da psicologia, né, para que ele possa também entender como é um laudo, de que forma que é feita essa oitiva dessa criança, até mesmo para impugnar, para se manifestar. Então, ele tem que ter um conhecimento. E, assim como o psicólogo também tem que ter conhecimento em como elaborar um laudo correto, de que forma fazer essa avaliação, ele também tem que entender a parte legislativa, a parte da lei de alienação, a parte do todo o direito de família, a concepção do direito das famílias, a questão de conciliação, a questão de guarda compartilhada, enfim, todos os aspectos, direitos da infância, ele tem que também entender para que ele também possa fazer um trabalho muito mais profundo que é o que essa área exige. E nós estamos com essa pós, a previsão é de começar 2020? Exatamente, primeiro em fevereiro de 2020, né? Nós teremos alguns professores dos melhores do Brasil, especialistas que virão para Mato Grosso do Sul para atuar. É muito importante. Teremos também muitos profissionais aqui no Mato Grosso do Sul, que nós somos profissionais extremamente capacitados e nós estamos buscando trazer não só essa multidisciplinaridade, mas a gente também vai trazer profissionais e professores de uma forma bem prática. Então nós teremos professores advogados, juízes, promotores, psicólogos, médicos, e que cada um tem seu olhar e que vai trazer o seu olhar singular para dentro dessa pós, que eu tenho certeza que vai ser extremamente profícua. E quanto mais multidisciplinar, eu acho que os ganhos são imensos, né, Líbera? Com certeza. Porque a gente consegue perceber todos os lados desse processo e entender essa criança na sua multiplicidade. Exatamente. Esse caso na sua, né, na sua peculiaridade, mas ao mesmo tempo na sua pluralidade. Exatamente, com certeza. Não dá mais para a gente analisar só por um ângulo. Não dá. Eu não tenho como simplesmente atuar num processo de direito de família, simplesmente como fosse fazer uma simples petição ou como se eu estivesse discutindo uma dívida tributária. Exato. Né? Eu tenho vidas envolvidas, eu tenho sentimentos, eu tenho crianças, eu tenho famílias, né, recompostas, famílias doloridas, e que é importante esse profissional que ele atue com sensibilidade e muita competência. Isso me toca profundamente porque sou educadora. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. Eu falo que às vezes em movimentos tão conservadores que a gente tem vivido, te ouvir falar traz um acalento muito grande, né? A gente sabe que existem pessoas como você, como outros tantos profissionais preocupados em trazer isso para a nossa sociedade, olhar para essa pluralidade, para essa diversidade, entender esses processos. E esse papel até é muito importante que o próprio BDFAM construiu, né? Essa construção que a gente vem tendo dos direitos das famílias, né?
desde a Constituição de 88, para você ter uma ideia, em 1916, o Código Civil de 1916, que é antes do Código Civil de 2002, ele não trazia uma proteção integral da criança. Quem decidia sobre a criança era pai e mãe, ponto, né? A mulher não tinha igualdade, né? Quem era o chefe da família era o pai. Né? Era o poder familiar. Então o homem decidia o que fazer com os filhos, né? Exato. Não havia o direito ao divórcio, enfim, existiam N situações. E que hoje, após a Constituição de 88, a gente tem essa igualdade, a gente tem essa doutrina da proteção integral da criança, a gente tem que olhar, né, com esse enfoque, né, na criança e nas famílias, em toda essa pluralidade que envolve, né? E muito amor, com certeza, e muita afetividade. Que bom ter você com a gente, Obrigada, Líbera. Que bom obrigada, mesmo. Obrigada. E já estou pensando aqui em algumas palestras. Você vai ter que assistir as nossas aulas, que vão ser fantásticas. Com certeza. Fantásticas. Que prazer imenso tê-la conosco, Líbera. É meu. Conte aqui com a Faculdade Instead sempre, é um orgulho enorme. Eu faço parte da família Instead. Já faz, sim. É a Faculdade Instead sempre agregando profissionais de extrema qualidade, de extrema competência. Venha nos conhecer, marque um horário, Líbera também está à disposição. Nós estamos aqui na 26 de agosto, número 63. Você também pode nos telefonar, 3201-5999, 3201-5999, ou acessar nosso site também, que é o www.insted.edu.br. Muito obrigada. Eu que agradeço.